Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Andando com Cristo, programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Um programa feito para você. Tem alguns momentos de meditação na Bíblia, que nós cremos ser e é a palavra de Deus. Uma meditação que sempre enche o nosso coração de alegria, de esperança e nos faz olhar para frente, crendo que o melhor de Deus ainda está por vir para aqueles que confiam em Cristo. Esse é nosso convidado para ficar aqui conosco e nos ouvir. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Há dois textos na Bíblia sobre o fato, toda a linhagem, toda a descendência que Deus usou para trazer Jesus. E essa descendência, essa genealogia, tem algumas lições muito preciosas para a sua vida. Talvez você está aí triste, querendo um pouco de esperança. Talvez você está numa situação muito difícil, não vê saída, pois na história da genealogia do Senhor Jesus Cristo há lições preciosas do poder de Deus para cada um de nós. E no final estaremos orando por você e pela sua família. Fique conosco, ouça também os nossos apoiadores, tenho certeza que há um bom negócio para você em alguma dessas áreas que serão apresentadas nos nossos amigos que nos patrocinam, enfim. Fique no nosso programa Andando com Cristo, com certeza uma palavra de Deus para o seu coração. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Muito bem, estamos de volta no programa Andando com Cristo de hoje. Nós vamos falar um pouco exatamente sobre a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Há dois textos bíblicos que tratam da genealogia de Jesus. Um texto se encontra em Lucas e o outro texto que eu quero destacar está no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Primeiro capítulo do Novo Testamento, dos versículos 1 até o versículo 17, o apóstolo Mateus, e ele escreve a respeito da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Ele faz um apanhado desde Abraão até José e Maria, os pais do Senhor Jesus Cristo. Então, ele pega de Abraão, passando por Abraão, Isaac, Jacó. Depois de Jacó nasce um dos filhos de Jacó, se chamava Judá.
E é dessa família, a família dos filhos de Judá, que o Senhor Jesus Cristo nasce. No capítulo iniciais dos evangelhos conta a história de José e Maria indo até Belém para poder se recensear, como o imperador mandou. E o imperador mandou que cada pessoa fizesse o registro segundo as suas famílias. E como José e Maria eram dessa linhagem, da família de Judá, eles foram para Belém para poder se registrar. Pois bem, na genealogia de Jesus, em Mateus 1, há diversos nomes muito interessantes. Eu quero ver com você lições da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Se você abrir sua Bíblia, você vai ver assim: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, depois Judá é filho de Jacó. É uma repetição de pai e filho, pai e filho. E dentro dessa lista há personagens muito diferentes, como nós vamos ver. E a genealogia de Jesus, como primeira lição para você e para mim, começa com um milagre e termina com um milagre maior ainda. A genealogia de Jesus começa com Abraão gerou Isaac. E o último nome que aparece lá vai dizer que o Espírito Santo atuou no ventre de Maria. Ela estava prometida a José, ainda não tinham estado juntos, não tinham coabitado, não tinham tido nenhum tipo de relacionamento físico, mas o Espírito Santo gera no ventre de Maria, uma virgem, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a genealogia começa com um milagre e termina com um milagre. Abraão, pai de Isaac, era um homem com perto de 100 anos, estéril pela idade, e sua esposa também era estéril, Sara, não tinham filhos, casados há vários anos sem filhos. E de repente, diz Paulo em Romanos no capítulo 6, que Deus ressuscitou o corpo morto de Abraão, no sentido da sua esterilidade, no sentido da sua capacidade de ter um filho. E diz o apóstolo Paulo que Abraão creu contra a esperança e pôde ter nos braços o seu filho Isaac. A genealogia de Jesus começa com um grande milagre. E termina com um milagre maior ainda, uma virgem que se vê grávida pela ação do Espírito Santo de Deus. A genealogia de Jesus começa e termina com um milagre para mostrar para você e para mim que Deus tem todo o poder. Nada e nem ninguém pode impedir o seu agir. Nada e nem ninguém pode desfazer os planos de Deus. É muito comum ouvirmos a porta que Deus abre e ninguém fecha, e o contrário também é verdade. A porta que Deus fecha, ninguém dá conta de abrir. Mas o fato é que quando Deus age, não há nenhum poder, nenhum homem, nenhum reino, nenhum país, nenhum exército, nenhum anjo, nenhum demônio, nada, nem ninguém pode impedir o agir de Deus. Talvez você está me ouvindo aí agora e perguntando assim: mas pastor, o que tem a ver a genealogia de Jesus com a minha história, com o meu problema, com o meu sofrimento? Talvez você está diante de uma necessidade que só um milagre pode resolver. Pois Deus, que fez Abraão e Sara velhinhos, estéreis, tendo um filho, Deus que fez Maria, uma virgem, ficar grávida, tem poder para abençoar você, para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para mudar a sua direção. Talvez você esteja me ouvindo precisando de um milagre. Deus tem um poder, tem um milagre, Ele pode fazer. Creia, o busque, o ame, siga o Senhor Jesus, porque o Deus que faz milagres, Ele pode te ouvir e te responder. Primeira lição, então, da genealogia de Jesus é que Deus é poderoso e pode fazer coisas maravilhosas na vida daqueles que creem. Uma segunda lição que eu quero que você pare para pensar comigo é que na genealogia de Jesus tinha muita gente famosa, Abraão, Davi, Salomão, mas tinha gente que a gente não sabe o que fez.
Tem um camarada no versículo 3 aí, do capítulo 1, que o nome dele era Esrom. Nós não sabemos se Esrom era pobre, se era rico, se era um bom homem, se era um mau homem, se ele teve muitos filhos ou só um filho, se ele viajou muito, se ele mudou de terra, de cidade, nós não sabemos. Se ele mexia com gado, se ele mexia com plantação, sei lá, de alguma coisa, nós não sabemos nada a respeito desse homem chamado Esrom. Mas ele está na genealogia de Jesus, tanto quanto o rei Davi. Esrom é um completo desconhecido que Deus usou para trazer o Salvador ao mundo. Talvez você esteja me vendo e ouvindo nesse momento, e nos últimos dias você tem pensado sobre a sua vida, sobre o seu trabalho. Talvez você é membro de alguma igreja, e lá na sua igreja você é alguém que passa quase que desapercebido. Ou quem sabe você está lá na sua empresa e você é alguém mais calado, mas faz seu serviço com pontualidade, ninguém tem onde falar mal de você. E às vezes você olha para pessoas que no seu ambiente de trabalho, na escola, na igreja, são populares, são famosos, todo mundo vê, todo mundo cumprimenta, todo mundo sabe que existe, mas saiba que para fazer grandes coisas Deus não usa apenas gente famosa. Deus tem poder para usar desconhecidos, tanto quanto outros que não são. Você não precisa de ter seu nome no boletim, seu nome no jornal. Você não precisa estar na televisão para ser uma pessoa importante na sua família, na sociedade, no seu bairro, na sua igreja. Uma pessoa que busca Deus e que Deus usa de forma poderosa. Há pessoas que acham que só famosos são importantes. Há pessoas que acham que só quem tem dinheiro é importante. Não. As pessoas são importantes. Não existe essa coisa de mais importante, mais proeminente, não diante de Deus. Você pode ter a renda que você tiver. Você pode estar aonde você está. Fazer o serviço que você faz e ser grandemente usado pelo Senhor. Deixe Deus te usar aonde Ele quer. Há pessoas perto de você que não precisam de famosos, de ricos. Precisam de qualquer um que tenha coragem de emprestar o ombro para ela chorar. E essa pessoa é você. E se fizer assim, para outra pessoa você será a pessoa mais digna e mais importante do mundo. Deus pode usar anônimos, gente que ninguém vê, mas Deus vê, para realizar grandes milagres, para fazer coisas gigantescas. Há pessoas que oram. Pensa às vezes quantos pais, quantas mães passam a noite orando pelos seus filhos. Ninguém vê. Ninguém sabe. Isso não é feito propaganda disso, mas imagine esses filhos sem os seus pais, de modo secreto, quando ninguém está vendo, de joelhos, suplicando a Deus pelos seus filhos. Deus quer usar grandemente você, aonde Ele quer, do jeito que Ele quiser. Talvez você seja como aquele jovem que chegou perto do Senhor Jesus Cristo e tinha apenas uns poucos pães e um pouquinho de peixe. E Cristo pegou aquele pequeno lanche, multiplicou e deu para uma multidão. Talvez o que você tem na mão é muito pouco diante dos seus olhos. Mas Deus que faz milagre, Deus que tem poder, se Ele agir, não há limites para o quanto a alma pode ser abençoada. Olhe para Deus e deixe Deus te usar, rica e poderosamente. Você precisa disso. Então, o que nós aprendemos aqui na genealogia de Jesus é que Deus tem poder para realizar milagres. A genealogia começa com um milagre, termina com outro milagre maior ainda. A genealogia nos prova também que Deus usa anônimos, pessoas que ninguém vê, ninguém se importa, ninguém percebe,
mas que ele vê e que ele usa como instrumento nas suas mãos. Há uma terceira lição na genealogia de Jesus, que é o fato de que Deus restaura vidas, Deus conserta corações, conserta famílias para realizar os planos dele. E depois dos comerciais eu vou falar sobre o Deus que restaura pessoas para usar na sua obra. Fique aí e já voltamos em nome de Jesus. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce. A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Estamos de volta com o programa Andando com Cristo, um programa da Igreja Presbiteriana de Dourados, uma igreja sempre de portas abertas para você. Estamos falando hoje, meditando um pouquinho no Evangelho de Mateus, capítulo 1, onde há o registro da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Homens e mulheres que Deus usou durante séculos, guardando uma família para que Jesus pudesse nascer. Nós estamos vendo algumas lições desse texto, e a primeira lição da genealogia de Jesus que nós vimos é que Deus tem poder para realizar milagres, porque a genealogia começa com um milagre e termina com outro milagre. Vimos também que Deus usa pessoas anônimas, desconhecidas, para realizar coisas gigantescas na história. E a terceira lição da genealogia de Jesus é o fato de que Deus, por sua graça, restaura e usa pessoas anteriormente perdidas. A genealogia de Jesus tem 3 nomes interessantes: Raabe, Davi e Batseba. Quem é Raabe, quem é Davi, quem é Batseba? Raabe era uma prostituta que morava numa cidade chamada Jericó. Quando o povo de Israel saiu do Egito, liberto, estava entrando na terra de Canaã, a primeira cidade que era o desafio para eles era a cidade de Jericó. E Josué, que era o chefe de Israel,
o líder do povo de Israel, para entrar na terra prometida, manda 2 espias para Jericó. E quando os espias entram em Jericó, essa prostituta que tinha ouvido falar que Deus abriu o Mar Vermelho, que tinha aberto o Rio Jordão, ela que tinha ouvido que Deus sustentou esse povo durante 40 anos, ela que tinha ouvido as maravilhas de Deus, resolve lançar a própria sorte com o povo de Deus. E ela esconde os espias de Israel e os salva dos inimigos. Ela deixa de servir a sua antiga cidade para começar a servir a Deus. Os espias conseguem fugir da cidade e quando Jericó cai diante de Israel, aquela mulher é salva pelos judeus, porque ela ajudou a salvar os espias judeus. O texto da Bíblia diz que ela casou com um homem chamado Salmão, um judeu. E de repente, eles têm um filho, têm um neto, e eles têm um bisneto, e o nome desse bisneto era Jessé. E esse Jessé é o pai do rei Davi. Em outras palavras, aquela prostituta lá de Jericó é tataravó do rei Davi. Ela está na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Talvez nós olharíamos para ela e a desprezaríamos. Talvez nós olharíamos para ela e não daríamos nenhuma condição dela ser transformada, mas Deus deu. E aquela mulher anteriormente condenada à morte junto com a sua cidade, agora é uma serva de Deus, lança a sua sorte junto com o povo de Deus, com o povo de Israel, e entra na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Deus restaura pessoas para usar na sua obra. Outros 2 nomes que aparecem aqui é justamente Davi e uma mulher chamada Batseba. Batseba era casada com um homem chamado Urias, que era um guerreiro do exército do rei Davi. Um dia Urias estava na guerra, estava na batalha, e o rei Davi não foi para a guerra, ficou no palácio. E de repente, andando, ele vê Batseba tomando banho. E ele fica encantado com ela. E por ser o rei, manda buscá-la. E ela vem. E Davi se contamina ao deitar-se com uma mulher casada. E ele também cometem adultério. E ela sai da casa, da cama do rei, do quarto do rei, e ela está grávida do rei. Davi então manda chamar Urias e tenta dar um jeitinho para que Urias vá para casa, para que todos pensassem que um filho era de Urias, mas o plano dá errado e ele então precisa arquitetar um plano para assassinar Urias, e ele arquiteta um plano e Urias é assassinado. Depois de alguns dias, Deus manda o profeta Natã, que confronta o pecado de Davi e fala com o rei: rei, você pecou, você era casado e é casado, tinha mulher à sua disposição. Aliás, Davi tinha mais do que uma mulher, sempre foi um problema. E você pegou a mulher de um guerreiro do seu exército, de um herói do seu exército. Deus castigou Davi e Batseba. O filho nasce, mas morre poucos dias depois. Mas Deus perdoa, Deus restaura. E o Salmo 51 é um salmo onde Davi confessa o seu pecado e deixa o seu pecado. E Deus perdoa, Deus restaura. Davi e Batseba se casam e Batseba tem um filho com Davi chamado Salomão. Salomão se torna o rei mais sábio de Israel. E se você olhar na genealogia, Salomão está na genealogia de Jesus. Talvez você nunca fosse perdoar nem Batseba e nem Davi por esse pecado. Mas Deus perdoou, Deus restaurou. E a restauração foi tão grande que eles estão na genealogia do Senhor Jesus. Talvez você conheça alguém tão destruído pelo pecado, tão amargurado,
Gente que carrega o peso de tantos erros, mentiras, enganações, frustrações, medos, falsidade, mentira, roubo, enganação, maledicência. Talvez você conheça pessoas tão detonadas pelo pecado. Saiba que a genealogia de Jesus prova para você e para mim que Deus tem poder para restaurar, para transformar e usar qualquer pessoa na sua obra. Mas há uma quarta lição na genealogia de Jesus que eu quero ver com você. Está em Mateus 1, versículo 9 e 10, onde fala de pessoas como Acás e como Amon. Rei Acás, depois o rei Amon, foram reis em Israel, foram reis em Judá. E foram reis muito maus. E eles adoravam ídolos, imagens. O rei, para você ter uma ideia, o rei Amon, ele proibiu que o povo adorasse a Deus. Ele pôs falsos deuses no templo que Salomão tinha construído. E tanto Acás quanto Amon, eles morrem longe de Deus, eles morrem no pecado. Eles morrem distantes, eles morrem com raiva de Deus. Sem nenhuma possibilidade de salvação. Morrem sem deixar de si saudade. Pessoas terríveis. Mas mesmo esses homens que nunca tiveram a vida transformada, que nunca se converteram, foram usados por Deus e entraram na genealogia de Jesus. Eu sei que Deus tem tanto poder que pode usar até homens maus para fazer a sua obra. Que Deus nunca nos use desse jeito. Que Deus nos transforme e nos restaura para usar para a glória de Deus. Sabe, queridos, devemos lembrar que Deus usa homens ricos, usou Davi, Salomão, Abraão. Deus usa homens pobres, como o próprio José, pai do Senhor Jesus. Deus usou anônimos, usou famosos, usou grandes homens, pequenos homens, mulheres como Raabe, Ruth, Maria, mãe do Senhor Jesus. Deus pode e quer usar você para abençoar as pessoas ao seu redor, para abençoar a sua igreja, para abençoar a sua família, para abençoar a nossa comunidade. Deixe-se ser usado por Deus. Deixe que Deus direcione os seus caminhos. Olha para a Bíblia, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. E deixe que a Bíblia seja a sua bússola apontando para o Senhor Jesus Cristo. Você não precisa ter força em si mesmo. Talvez você está olhando para mim e pensando, eu gostaria que Deus me usasse, mas eu sou tão fraco, mas Deus dá força. Talvez você pense, eu não consigo, Deus vai te fazer conseguir. Você precisa de Deus, deixe Deus te usar. E há uma última lição que eu quero que você preste bem atenção. Na genealogia de Jesus, Jesus teve reis, servos, homens de destaque, mulheres de destaque. Jesus teve gente pecadora, gente mal, gente que teve que ser restaurada. Jesus nasce de Maria, uma mulher simples, humilde, sem nenhuma vergonha. Jesus não se envergonhou de ser chamado filho de Davi, apesar de Davi ter cometido adultério e assassinato. Jesus não se envergonhou de ser chamado filho de ter na descendência dele Jacó, que era um homem enganador no início da sua trajetória. Você saiba então que Jesus nunca se envergonhará de investir na sua vida, de abençoar você. Jesus não se envergonhou de ter na sua ascendência pessoas más, não se envergonhará de ter você como irmão, filho de Deus também. Eu quero orar por você depois do comercial, mas pensa nisso.
Deus quer usar você. Deus quer te abençoar. Deus quer te iluminar. Deus quer dar direção e sentido para a sua vida. Pensa nisso. Fica mais um pouquinho aí, que já já nós voltamos para orar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Estamos de volta com o programa Andando com Cristo e eu quero orar por você. Feche seus olhos se você puder, concentre-se, não precisa fechar o olho também, mas presta atenção e peça a Deus para te abençoar. Orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor. Pai querido, eu peço a Ti que em nome de Jesus, o Senhor abençoe quem está me vendo e me ouvindo nesse momento. O Senhor usou pessoas boas, grandes, pequenas, mas para trazer o Senhor Jesus. Agora o Senhor pode abençoar quem está me vendo e ouvindo, e abençoar a mim também, para que o mesmo Senhor Jesus Cristo nos ilumine, nos dê graça e oriente a nossa vida para servir somente a Ti. Cuida de nós, Pai. Nós não temos poder em nós mesmos, mas o Senhor tem todo o poder que nós precisamos. Nós não temos forças em nós mesmos, mas o Senhor tem toda a força que nós precisamos. Eu louvo a Ti e louvo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. No domingo, 19 horas, nós estaremos lá na igreja, Avenida Marcelino Pires, 2233, aqui no centro de Dourados, igreja presbiteriana, mais conhecida como Igreja do Relógio. Mas você é nosso convidado para continuar ouvindo a palavra de Deus. Deus te abençoe, você e sua família, e continue sempre andando com Cristo.